estão, meus docinhos? Hoje nós vamos falar sobre um dos melhores prazeres da vida. Nós vamos começar a falar sobre alimentação. É na cozinha, no fogão, que acontece uma das coisas mais importantes da nossa vida. O processo de alimentação. É aqui que tudo começa. É inevitável. Todas as vezes que a gente tem uma consulta com um paciente diabético, principalmente quando ele acabou de descobrir a doença ou quando é a primeira vez que ele encontra a gente, a pergunta fatal: doutora, e o que eu posso e o que eu não posso comer? Hoje eu vou compartilhar com vocês um pensamento que cada vez mais as pessoas que trabalham com alimentação em doenças, especialmente em doenças que atingem uma vasta gama da população, como é o caso do diabetes, pensam em relação a isso. Nós não precisamos estar conversando especificamente sobre dieta para diabetes. A nossa conversa é sobre alimentação saudável. Você quis dizer dieta para diabetes, né? Não. Eu não quis dizer dieta para diabetes. Eu quis dizer dieta para todo mundo. Eu vou compartilhar com vocês o meu pensamento mais profundo e que em mais de 15 anos trabalhando com endocrinologia e também com saúde pública, eu consegui determinar como sendo importante para o diabético. Diabético, antes de mais nada, a sua alimentação, ela precisa ser tão saudável quanto a de qualquer outra pessoa. Esse conceito, essa ideia que distancia a alimentação do diabético da alimentação das demais pessoas é um conceito absurdamente fora de propósito. Existem coisas importantes, específicas para o diabético, sim, mas eu só consigo falar sobre coisas específicas para diabetes para você se antes de mais nada a gente bater um papo longo, sólido, construtivo sobre a alimentação saudável. Alimentação saudável para você, alimentação saudável para mim e alimentação saudável para todos os seus familiares. Como que nós vamos discutir detalhes de alguma coisa se a gente não tem a base? É igual pular para o ensino médio sem ter passado para o fundamental. Então, essa série que nós vamos gravar uma vez por mês sobre alimentação saudável, ela deve ser assistida em família, porque vai ser um aprendizado sobre como construir uma técnica de alimentação que vale para todas as pessoas e que vai trazer construção de saúde de forma coletiva, que é o objetivo principal quando a gente fala de alimentação. E outra coisa, parar com esse conceito de que o diabético ele não possa ter uma alimentação semelhante à das outras pessoas. Será que é os diabéticos que precisam mudar a sua alimentação ou será que a sociedade está se alimentando mal e precisam juntos crescer em direção a uma alimentação adequada? Então, como iniciar esse nosso caminho para ter uma alimentação adequada, saudável? Nós vamos iniciar com um primeiro mês para vivenciar o passo 1. É um passo onde nós devemos fazer uso de alimentos in natura ou minimamente processados como base da nossa alimentação. Todos os dias você precisa, no almoço, no jantar e até nos intervalos das refeições, buscar o uso de comidas que tenham essas características. Desse prato, o que foi minimamente processado? A alface, uma cenourinha ralada. O chuchu, esses são os crus.
O chuchu cozidinho e a beterraba cozidinha, eles foram minimamente processados, com temperinhos leves, uma salsinha, uma cebolinha, uns grãozinhos aqui na beterraba. O frango, ele foi um alimento cozido, mas ele foi cozido grelhado, sem pele, sem gordura. Aqui a gente tem um pouquinho de nhoque de batata doce, buscando aí um carboidrato mais inteligente. Nesse outro exemplo de prato, a gente seguiu também dentro dessa ideia do alimento in natura do primeiro passo, ó. Então, nós temos aqui um repolho feito em salada, picadinho cru, e a alface como os alimentos crus. Como refogados, a gente tem um pouquinho de vagem cozida, refogadinha, e um creminho de palmito. E aqui uma carne vermelha grelhada, empanada com farelo. Pode ser farelo de aveia, pode ser farelo de trigo, uma misturinha dos dois, tá? Então, outro princípio, além da gente todos os dias usar esses alimentos crus e minimamente processados, esse é um compromisso que a gente tem nesse passo, a gente deve buscar variedade, tanto no sentido de eu ter vários tipos de alimento, quanto no sentido de eu ter um equilíbrio dos tipos de nutrientes. Então, sempre tem um carboidratozinho, inteligente, leve, em pequena quantidade, uma quantidade pequena de proteína, pode ser mais ou menos do tamanho da palma da sua mão, e os alimentos do grupo dos vegetais e dos legumes. É claro que uma alimentação como essa exige planejamento, né? Esse planejamento, ele é importante porque é um olhar para si mesmo, né? Eu falo que dentre as vantagens da gente seguir esse passo 1, nós vamos ter o consumo de fibras, né? Então, a gente sempre no alimento cru, olha ali a alface de novo, o pepino cru, a gente vai ter esse consumo de fibras. Nos alimentos minimamente processados, nos refogados, aí a gente tem uma berinjelazinha enrolada, ela tem um molhinho de tomate por dentro, por fora, né? E tem o carboidrato do macarrão integral e um pouquinho de carne de porco refogada. O macarrão não tem molho, um macarrão feito com uma cenourinha ralada, uma ervilha, né? E o carboidrato, lembra daquele primeiro vídeo, aquele vídeo que eu gravei do que é o diabetes? Naquele vídeo eu coloco muito claramente essa relação importante entre glicose, açúcar e energia. Carboidrato é energia, e energia é vida, felicidade. Nós não podemos abrir mão disso. Eu sou muito favorável, e existem estudos muito sólidos mostrando que a dieta low carb, o que significa low carb? Com baixa quantidade de carboidrato, é extremamente efetiva. Mas baixo não significa nulo. Em nenhum desses pratos saudáveis apresentados, a gente deixou de incluir o carboidrato. Nós incluímos carboidratos úteis, que têm uma capacidade menor de aumentar o açúcar no sangue, mas que tem uma capacidade muito boa de conseguir fornecer energia e, portanto, vitalidade do dia a dia. Muitas vezes os pacientes chegam no consultório pedindo prescrição do quê? Vitaminas, minerais, eles pedem isso para as nutricionistas, para os farmacêuticos, para os médicos, sempre na esperança de que a saúde possa ser encontrada dentro dessas vitaminas e desses minerais. As vitaminas e os minerais, elas são imprescindíveis para o nosso organismo. Porém, elas são muito mais interessantes quando elas são vindas para nós da dieta. Por quê? Porque elas vêm acompanhadas dessas outras coisas, das fibras, das proteínas, da energia. Porque o nosso corpo, ele é muito complexo. Não adianta eu fornecer para ele uma coisa boa. Ele trabalha melhor quando eu forneço um conjunto de coisas boas.
Portanto, a alimentação saudável, ela traz essas necessidades que a gente precisa. E por que eu coloquei esse amor próprio como vantagem? Porque é uma dieta que exige planejamento, uma dieta que exige você estar se policiando para estar usando esses alimentos crus, minimamente processados. Ela é uma dieta de carinho com você mesmo. Ele é um olhar de cuidado para a sua alimentação. E quando a gente olha para a alimentação da gente, nós estamos cuidando também da nossa saúde mental, porque nós estamos dedicando tempo a nós mesmos. Uma das coisas que é imprescindível para a gente ter uma vida mais saudável. Cuidar do corpo, mas também cuidar da mente. Esse slide eu coloquei porque a principal barreira, sem dúvida, hoje é a falta de tempo. Nós somos consumidos aí no dia a dia com um monte de obrigações e a falta de tempo é uma coisa que é realmente limitante. Nós precisamos priorizar esse planejamento e essa alimentação como algo que a gente não possa dispensar na vida, né? Você, se tiver também como barreira a questão financeira, deve buscar realmente comprar menos quantidades de alimentos variados e procurar plantar também em casa, que é outra forma de terapia, a gente cuidar das plantinhas, ter que aprender a olhar para elas, é um ser vivo, e quando a gente cuida de outro ser vivo, ainda que seja uma planta, não seja um animal, nós com certeza estamos aprendendo a cuidar da nossa saúde mental. Então, também mais uma vantagem aí de trabalhar com esses alimentos. Repense o seu cotidiano e você só tem esse passo: incluir alimentos crus e minimamente processados em todas as suas refeições de almoço e de jantar. Dias. 30 dias até o nosso próximo encontro sobre alimentação saudável. Você já sabe qual é a meta, você já sabe o que tem que fazer e você já sabe por quanto tempo. Nos encontramos lá. Beijo, e sábado que vem nós vamos postar aquele encontro, lembra do desafio da semana passada? Então aguardem, que vai ser lindíssimo poder ver como que foi a nossa discussão com os diabéticos que aceitaram o desafio. Até lá!